Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano e seja muito bem-vindo a mais um vídeo com dicas. Nas dicas de hoje é a segunda parte sobre caches, tá? Então vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer uma cache mais escalável, né? Então como que a gente pode utilizar realmente cache em um nível um pouquinho mais avançado. Não é uma coisa muito complexa, tá? Então são alguns conceitos aqui que a gente vai reforçar sobre cache e como que a gente utiliza um serviço para fazer isso, tá? Então como que a gente utiliza ah, um software específico para fazer cache que a gente vai utilizar aqui. Bom, então o que a gente já viu no vídeo anterior, que cache nada mais é que a gente utilizar uma camada que é mais rápida do que a camada anterior. Então o que a gente fez no primeiro vídeo, se você não viu, aproveita o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. O seguinte, a gente criou uma cache aqui em memória, né, então uma variável em memória, que ao invés de a gente bater no banco de dados e trazer os dados, o que a gente fazia? A gente simplesmente bate nessa variável e vê se o valor já está disponível ali. Se tiver, a gente retorna a partir dali e não bate no banco de dados. Então a gente poupa recursos do banco de dados. Então cache simplesmente é uma camada que é mais rápida que a outra, que vai poupar essa outra de ser utilizada. Tá? Então, a gente pode cachear requisição em banco de dados, a gente pode cachear listagens de dados, o que a gente precisar cachear que é lento, tá? Trazer dados de um outro servidor. Então, assim, qualquer tipo de cache é uma cache. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha um RP, tá? Se de vez em quando você tem que trazer dados desse RP, você pode salvar no banco de dados local, digamos assim, é muito mais rápido que você ir na rede buscar esses dados lá no RP. Então esse banco de dados serve como cache para lá. Se você quer cachear os dados do banco, você tem que colocar alguém que é mais rápido que o banco. Né? Então é sempre legal a gente usar uma camada de cache para cada item aí. E o que a gente vai fazer aqui agora? Isso aqui não escala, tá? Então a forma que a gente fez aqui, a gente colocou uma variável dentro do servidor, isso não escala. E eu quero mostrar para vocês como que a gente pode escalar isso, tá? Então a gente vai utilizar um serviço que ele é conhecido como Redis, tá? Ou Redis, ou algo nesse sentido. E o que acontece? Eu já instalei ele aqui, instalar é bem simples, tá? Então você pode instalar na sua máquina, é bem tranquilo. O que é o grande barato do Redis? Ele é um banco in-memory, tá? Que a gente chama. Então assim, ele grava tudo em memória. Então ele é um grande objetão, digamos assim, tá? Aqui no caso, se a gente fosse fazer um comparativo com JavaScript, ele é um grande objeto gigante, onde a gente consegue colocar keys lá dentro. Então eu simplesmente salvo numa key alguma coisa que eu quero utilizar, tá? E ele tem alguma gama, tá, de coisas. A gente pode salvar só uma key como uma string, a gente pode salvar uma lista, ele tem várias opções. A gente vai fazer um teste com uma string aqui só, que já vai ficar bastante evidente para vocês o como ele é bastante interessante aí. Então, olha só, o que a gente vai fazer? Quando a gente pensa aqui né, em cache, aliás, antes, deixa eu só fazer uma coisa, yarn add Redis, né, só para a gente instalar aqui o Redis como, como dependência do projeto. Então, assim, quando a gente pensa em cache, uma coisa que é bastante importante é o seguinte, a gente está pensando em escalabilidade, tá? Então, o que a gente está pensando? Muitos usuários, deixa eu comentar aqui, muitos usuários acessando um servidor web. Porém, esse servidor web ele não vai dar conta sozinho. Então a gente tem um balanceador de carga aqui na frente, que aí ele vai distribuir para vários servidores web. Então por que essa maneira aqui ela não cresce? Porque pode acontecer de um usuário vir nesse processo todo e cair nesse servidor web 1. Depois ele vir numa outra requisição, cair no 2. Depois numa outra requisição, cair no 3. Ou ainda, os dados que um usuário está carregando aqui em um e que o outro usuário está carregando conectado no 2 são os mesmos dados, então a gente poderia aproveitar essa cache. Então o que faz mais sentido? A gente ter uma cache aqui que também é distribuída, tá? Antes de bater no banco de dados. Então essa cache aqui, ela também é um serviço que pode ter várias máquinas e a gente pode utilizar um réplica set ou algo nesse sentido, que também dá para fazer e funciona muito bem, tá? Então, qual que é a ideia aqui? A gente vai utilizar o Redis porque é exatamente isso que ele permite. A gente consegue ter uma forma ali de ter um serviço, né? Então que a gente consegue escalar e etc. para cache. Tá? Então é bastante utilizado no mercado, é muito difundido, é muito leve, tá? Então é bastante interessante aí. Então olha só, o que a gente vai fazer? Eu já instalei ali a dependência, a gente vai colocar, aliás, também já startei o Redis, tá? Então só para a gente saber. O que eu vou fazer? Eu vou importar ele aqui, const Redis igual require Redis, const Redis client é igual a redis.const
create client. Aqui a gente poderia passar a URL, um monte de outras opções. Eu não vou passar porque como está na mesma máquina, ele já conecta automaticamente. Outra consideração que é bastante importante, o Redis ou você usa uma senha gigantesca ou você bloqueia ele via rede, por quê? Porque o Redis ele é muito rápido, então se alguém tentar invadir você com força bruta, ele não tem o problema de performance, tá? Então vai demorar para ele dar um DDoS, um DOS, tá? Então ele negar solicitações porque são muitas requisições batendo nele. Então como ele é muito rápido, ele é muito suscetível a esse tipo de ataque. Então, melhor cenário, isola ele na rede, tá? Então somente os seus servidores vão acessar ele e não tem acesso externo. O melhor cenário que você tem é o mais fácil aí também. E aí o que acontece? A gente tem basicamente duas operações para fazer, tá? Então, get cache, que eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer aqui. E a gente tem um set cache. Então, const set cache, que a gente vai ter um key e um value. Aqui a gente está criando, só para ficar mais fácil, a gente está criando uma abstraçãozinha, tá? A gente está criando duas funções que vão chamar o Redis Client aqui para resolver isso para a gente. Então, olha só, o que é legal? A gente pode pegar e definir aqui como que a gente quer carregar esses dados daqui, né? Então, o que a gente poderia fazer? Redis Client. O pessoal aqui não está na melhor arquitetura, mais bonitinho não, mas é só para mostrar para vocês. Então, key, e aí ele retorna error e o valor em si. Tá? Então, como que a gente utiliza o Redis Client? Simplesmente um get no key que eu quero pegar. Tá? Então, no key que eu quero cachear. E então, olha só que legal, o que a gente pode fazer? Return new promise, resolve reject, e aqui a gente vai colocar para fechar. Então, olha só que bacana. Fiz aqui, se, mesma coisinha, né? Então, se erro, reject, e falo que erro que foi. Se não deu erro, eu dou um resolve e retorno o valor que voltou. Bacana, fiz aqui, a única coisa que é legal, Redis Client aqui, .get, tá? Então tô pegando esse valor lá do meu cache, tá? Que está em outra máquina, nesse caso aqui, está na mesma máquina que a gente está só ilustrando, mas o ideal é ficar em outra máquina com várias máquinas, vários servidores compartilhando esse mesmo state aí. Se eu quero setar uma cache nova, new promise, resolve, reject, e aqui Redis Client, Redis Client.set, qual que é o key que eu quero setar, qual que é o valor que eu quero colocar lá dentro. Se eu quiser, eu posso colocar quantos segundos eu quero que ele expire ou não, se eu não colocar ele não expira. Então vamos simular aquilo que a gente já tinha feito, né? Vamos deixar ele vencer, digamos assim. Se deu erro, então se erro, reject, erro, se não, resolve, só um true aqui. Tá? Então a gente conseguiu setar ele na cache. Pessoal, simplesmente isso, ó. Dou um set, key, value, quanto tempo que eu quero que ele expire, né? Qual que é o detalhe? Expirou, o get aqui não vai retornar nada, tá? Então, a gente toca o barco e pega do banco de dados. Então, olha só, a parte nossa do get aqui vai mudar um pouquinho. A gente não precisa mais fazer esse cálculo todo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou comentar esse trecho aqui. Vou comentar aqui, só para a gente fazer de novo aqui. Ó. Então, agora utilizando Redis. Então, o que a gente vai fazer? Const value igual get cache. Qual que é o key que eu quero? Então, eu poderia colocar um key aqui, por exemplo, get mais o ID. E faço um await, né, obviamente. Então, await aqui. Await. O que a gente pode fazer? Rest.send value. Só para a gente saber se está... Na verdade, só para a gente saber, aliás, se está aqui no cache. E vamos startar aqui o nosso servidor, só para a gente ver se está ok. Então, node index, abrir o navegador, localhost 3000, /get, /10. Então, olha só, não voltou nada, é porque, na verdade, não tinha nada no cache. Então, se value. Então, se o valor existe, rest.send value. Só para a gente saber aqui, não era isso que a gente retornava, é isso aqui, né? Vamos retornar isso aqui, ó.
Então, se existe, a gente retorna o value. Se não existe, o que a gente faz? A gente vai lá no banco, né? Igual a gente fez aqui. A gente vai lá no banco, busca esse cara no banco, ele retornou o ID. O que a gente faz? Await set cache. Qual que é o nome do meu item? Get mais ID, porque tem que bater, né? Senão a gente não consegue depois retornar esse valor. ID value. E aí aqui eu vou retornar também esse cara. Então, mesma coisa aqui. Vamos pegar aqui, colar, e aqui vai ser o ID value mesmo, porque agora a gente não precisa mais do time, né? A gente não precisa do tempo mais, ele já vai expirar pra gente. Deixa eu só arrumar aqui. Aí. Então, node index, vamos ver, F5. Ó, então ele voltou do banco mais lento. Agora está muito mais rápido, ó. Muito mais rápido. Já expirou de novo. Vocês perceberam que ele tá... Aliás, a gente esqueceu de colocar aqui, né? Que aqui é cache. Então, olha só que legal. Opa! Provavelmente tem alguma saída ali. Mas a gente resolve isso já. Então, ó, pegou do banco, from DB. From cache, 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 cache. Já ele vai pegar do DB. Pegou do DB. Tá, então ele já expirou automaticamente pra gente. Provavelmente, esse cara aqui, ó. Isso aqui que tá matando o código ali, tá dando nó. Vou pegar aqui. Deixa eu só dar um clear aqui. Tá, F5. Agora parou. Então olha só, pessoal, um grande detalhe da cache é exatamente esse. A gente tem que colocar alguém que é mais rápido na frente de alguém que é lento. Tá? Então assim, aqui a gente não vai prejudicar o acesso de todo mundo, né? Então, e olha só que legal, né? Quando a gente não tem que ter um mecanismo de controle do tempo, olha como é que fica simples o código, né? A gente coloca aqui um cara para cuidar pra gente, um set, um get, e resolve simplesmente aqui. Tento pegar da cache, não tem na cache, deu um cache miss, pego do banco de dados, seto na cache. Tenho na cache hit, mando para o cliente esses dados cacheados. Qual que é o grande desafio da cache? Você modelar ele de uma forma que o usuário não perceba que a informação está cacheada e que você consiga poupar recursos. Esse é o grande desafio, e aí depende muito do projeto, então vai muito aí do que você está construindo para você conseguir fazer isso aí com maestria, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Mostrei para vocês aqui um pouquinho do Redis, tá? Se você for implementar isso na Amazon, a Amazon já tem o Redis de forma como serviço, tá? Então você tem o Elastic Cache, que você consegue colocar ele lá, escalável e etc. Então é muito tranquilo. Não é um serviço tão barato, mas geralmente quando você precisa de uma cache, o seu serviço já está com um peso muito grande, então você já vai estar tirando um servidor muito mais parrudo para colocar uma cache. Então, quando você vai utilizar cache, já é porque é um cenário que você tem, que você tem uma carga que precisa disso. Então, provavelmente isso vai ser um pouquinho mais pesado realmente. Qual que é o detalhe? Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora, clica no sininho para você não perder mais nenhuma novidade aqui do canal. Além disso, vai em facebook.com/devpleno, curte a gente lá, segue a gente lá, vai em devpleno.com, deixa o teu e-mail. Aliás, pessoal, a gente está... muitas coisas estão acontecendo aqui. Não esquece de deixar seu e-mail lá no devpleno.com. É muito importante isso, para você ficar por dentro de tudo, tá? Dos cursos que a gente está lançando, de oportunidades que a gente está tendo. Tá muita coisa legal lá, tá? Então não deixe de colocar e deixar seu e-mail lá, porque a gente sempre vai estar conversando aí, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte aqui, comenta o que vocês falaram, o que vocês acharam aqui, e eu vejo vocês no próximo. Até mais!